Boa tarde a todos e a todas. Deixa dar um pause, Elô. Da Saúde, Ricardo Barros, o senhor citou o caso do Grupo Hospitalar Conceição, falando do custo-benefício, né? Comparando, inclusive, a Santa Casa de Porto Alegre. É uma disputa pela disputa. Só dá uma pausa, Elô. Então, muito obrigada, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, né, pela pronto atendimento à nossa demanda, né, de poder estar fazendo este momento de audiência pública do GHC. Agradeço a todos e a todas que vieram em chamamento a essa audiência, que nós, de imediato, a gente vai iniciar, então, né, o que motivou a essa audiência, né, que foi a fala do nosso ministro da Saúde, Ricardo Barros, sobre o GHC. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, o senhor citou o caso do Grupo Hospitalar Conceição, falando do custo-benefício, né, comparando, inclusive, a Santa Casa de Porto Alegre. É uma disputa pela direção, partidos diferentes tentando o controle do Grupo Hospitalar Conceição. O senhor já tem uma definição quem será o novo diretor do hospital, do grupo? Não, nós temos já uma indicação que já passou, inclusive, no Conselho. Eu, pessoalmente, prefiro pessoas fora do quadro, né, porque vocês conhecem o corporativismo, né, um servidor hoje, diretor, tem que cobrar a eficiência dos seus colegas servidores. Amanhã ele vai ser o diretor, ele é servidor, então ele acaba não fazendo exigência de cumprimento de horário, de qualidade, porque ele hoje é chefe, amanhã será subordinado. Por isso que eu prefiro sempre uma gestão externa. Nós estamos vendo os currículos que foram apresentados, vamos nomear pessoas qualificadas em gestão, que é um orçamento de quase 3 bilhões por ano, né? Ricardo Barros só pode ter a intenção de desinformar a população, pois é difícil crer que, como ministro, ele não tenha acesso à informação correta, já que a tabela que vemos agora na tela é de acesso público. Qualquer cidadão pode verificar. Ela mostra que o GHC tem orçamento de 1,3 bilhões por ano, menos da metade do valor que o ministro anuncia na rádio. O Hospital Conceição também administra UPAs, unidades básicas de saúde, que não são a sua função, que é um assunto que precisa ser revisto, e também a questão é que nós colocaremos um grupo de trabalho com gestores hospitalares de altíssima qualificação para gerir essas unidades do Hospital Conceição. Nós já estamos aí 3 ou 4 vezes mais do que a Santa Casa Gata para fazer a mesma coisa. Nessa tabela, podemos ver que a afirmação de Ricardo Barros é enganosa. No que se refere a procedimentos, por exemplo, vê-se em destaque no lado esquerdo da tela que a Santa Casa recebe 8 milhões a mais para fazer um pouco mais da metade que os hospitais do GHC produzem por ano. Do lado direito, destacamos os valores referentes às internações, o que mais uma vez desmente em Barros, mostrando que é o GHC que atende mais que o dobro do que a Santa Casa e recebe 27 milhões de reais a menos que a instituição privada. Fazemos mais com menos dinheiro. Nós dobramos o número de servidores do Conceição em 10 anos. Mais uma informação equivocada. É bem verdade que o GHC teve aumento no seu quadro de funcionários, assim como aumentou os serviços com a criação da UPA Zona Norte, a expansão das UTIs dos hospitais Conceição e Cristo Redentor. Porém, nem se contarmos os últimos 14 anos, não podemos dizer que dobrou o número de funcionários. O que, apesar de Barros fazer parecer que seria ruim, não seria, pois saúde se faz com gente cuidando de gente. Quanto mais profissionais contratados tivermos nas instituições de saúde, mais atendimentos dignos poderemos oferecer para a população. Só para complementar essa questão do Hospital Conceição, já que o senhor dá uma atenção de maneira tão importante à gestão, não seria o caso, ministro, dessas indicações ficarem longe das disputas políticas? Porque o que a gente está vendo são vários partidos, deputados do Rio Grande do Sul, indicando os seus nomes, os seus favoritos para diferentes cargos. O senhor mesmo disse que vai priorizar a escolha de especialistas, mas
Mas o hospital está no meio de uma disputa política dentro da bancada gaúcha. Não seria o caso do Ministério da Saúde buscar no mercado especialistas e deixar isso longe da política? Faremos isso através de grupos de trabalho vinculados a uma fundação, e esse grupo de gestão de pessoas qualificadas, pessoas habilitadas, é que vai se encarregar disso. Então, esta foi um recorte, então, da apresentação que ocorreu na Assembleia, então, do GHC, tá? Um recorte da apresentação. E nós, do Conselho Municipal de Saúde de Porto Alegre, então estamos trazendo essa demanda, então, para esta audiência pública. Então, novamente, é importante, né, como me antecedeu, a gente está retomando o que diz a nossa legislação. Então, existe toda uma legislação que já foi discutida, já foi aprovada, e essa é a legislação que a gente tem que estar reforçando, porque nós estamos, neste momento, correndo o risco de perdas dos nossos direitos já conquistados. Então, o que diz a Lei 8142, né, que o nosso ministro interino da Saúde está falando, né? Agora, foi esta semana, dia 4 de agosto de 2016, ele lançou uma portaria nova, 1482, que institui um grupo de trabalho para discutir projeto de plano de saúde acessível, né? E o que diz a nossa lei 8142 de 90? Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. O Conselho da Saúde, em caráter permanente e deliberativo, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política da saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. Esse grupo de trabalho estava constituído somente pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, pela ANS e pelo um presidente dos convênios particulares. Então, não tem a representação do controle social. A ANS, de imediato, já falou em rede, dentro do site dele, que ele não foi anunciado ou questionado sobre essa participação do grupo de trabalho. Então, o que está fazendo o controle municipal? Tá? Então, eu vou fazer um relato aqui, um breve relato das nossas mobilizações. Então, assim, antes, esse slide a gente apresenta em todos os cursos de educação para o controle social. E o que diz, né, e o que a gente está muito preocupado, e é o que está acontecendo, né, é essa inversão. Antes era o que era dito, seguro-saúde, acesso restrito. Então, somente quem que tinha carteira assinada tinha acesso à saúde. E agora, Seguridade Social, acesso universal. O que está sendo visto, que está acontecendo e que a gente já conhece e não vai deixar em nenhum momento acontecer, é essa inversão de direitos que está acontecendo agora. Então, o que está sendo dito no grupo de trabalho para montar um plano acessível é restrição de direitos, é restrição de acesso à saúde. Então, dentro do Conselho Municipal de Saúde de Porto Alegre, então, logo após a posse do ministro Ricardo Barros, e já conhecendo o histórico dele, que é enorme, e não é enorme dentro do SUS, tá? É enorme dentro de um movimento eleitoral, né, de partido já representativo eleitoral. Então, não é um movimento histórico dentro do SUS. Então, nós, quando Conselho Municipal de Saúde, já pautamos imediatamente no núcleo de coordenação do Conselho Municipal de Saúde, e foi pauta na reunião da Comissão de Educação Permanente, e teve, então, o início do movimento em defesa do SUS, ainda em maio de 2016. E, em junho de 2016, pode passar,
Já aconteceu, já começou a mobilizar, a fazer vários atos de mobilização na rua para poder estar divulgando, porque nós não vemos na mídia o golpe que está acontecendo dentro do nosso Sistema Único de Saúde, isso não é falado, então nós fomos à rua para a gente poder estar divulgando e falando do que está acontecendo. Então, ali foi apresentado os abraços, que a gente também mobilizou dentro de todos os equipamentos de saúde. Tá? Então, a gente fez um recorte do Grupo Hospitalar Conceição, pode passar. E fizemos 2 plenárias específicas. Uma dessa agenda legislativa, né? Dentro da agenda legislativa, os riscos que a gente tem de perda orçamentária para o SUS, para o Sistema Único de Saúde, e a denúncia da fala do ministro da Saúde sobre o Grupo Hospitalar Conceição, em 7 de julho de 2016. Nós também fizemos uma entrega de um ofício de denúncia, então, das falas do ministro e o risco que ele está na fala dele do retrocesso do SUS, do nosso SUS, para o Ministério Público Federal, e também foi encaminhado nessa plenária esta audiência pública sobre o Grupo Hospitalar Conceição. Pode passar. Então, entre várias ações também, o Conselho Estadual de Saúde fez a plenária específica do GHC, o Conselho Nacional de Saúde, em audiência pública ontem, né, junto com a Ordem dos Advogados do Brasil, com presença de 54 entidades e instituição, realizou, então, uma carta ao presidente interino, Michel Temer, o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, e o presidente do Senado, Renan Calheiros, pedindo sobre a priorização orçamentária federal para a saúde pública. Então, o GHC, então, é nosso. Então, por que o Conselho Municipal de Saúde está tão mobilizado para a defesa do GHC? Porque é ele, dentro de toda a sua estrutura, é a marca do SUS. É o que prioriza o SUS. Então, o grupo hospitalar é composto por 4 hospitais, 12 unidades de saúde, consultório na rua, 3 CAPs, uma UPA e Melhor em Casa. Está composto por 1.507 leitos, 58,100 internações por ano, 1,4 milhões de atendimentos ambulatoriais por ano. Então, ele é composto pela atenção primária, secundária e terciária. E está presente o controle social em todas as suas instâncias. Dentro do Conselho Municipal, o Conselho Distrital e o Conselho Gestores fazem parte, então, também da sua estrutura. Pode passar. Então, nós estamos aqui, então, trazendo também um questionamento, né, sobre uma entrevista também que o Ricardo Barros fez na 0 Hora, dia 27 de julho de 2017, que é 27 de julho de 2016, que foi questionado a ele. O senhor fez críticas públicas ao trabalho do GHC, que teria um quadro de funcionários inchado. Há previsões de cortes? Que melhorias o Ministério espera do Conceição? Ele respondeu: estou aguardando que a nova diretoria apresente um plano de ação, no qual espero que haja enxugamento da estrutura, melhora de resultados e busca produzir mais serviços de saúde com recursos que temos lá. Então, com toda essa estrutura, com todas essas falas que o ministro está fazendo, nós questionamos: que estrutura é essa que vai ser enxugada? É essa que ele está questionando na primeira entrevista dele da atenção básica das UPAs e dos CAPs? É essa estrutura que é questionada, que está sendo encaminhado? Como eles vão estar resgatando, tirando o orçamento e aonde vai ser colocado? Que estruturas que vão ampliar? Como foi dito anteriormente, o SUS não é complementar à atenção terciária. Nós não somos complementar a plano privado de saúde. Nós não vamos permitir que os planos que está sendo
dito pelo ministro da Saúde em todas as entrevistas dele, nós não vamos permitir, não vamos aceitar porta dupla. GHC é 100% público, é 100% SUS. É disso que se trata.